O México é a segunda maior economia da América Latina, atrás apenas do Brasil. Mas o país está crescendo cada vez mais e muitos acreditam que ele está pronto para, de fato, se tornar uma superpotência regional. Será então que o México está superando o Brasil? E como ele está fazendo isso? O México é um país mais parecido com o Brasil do que muitos brasileiros e mexicanos são capazes de perceber. Ele é um país latino-americano de grande extensão territorial e uma população na casa das centenas de milhões, com uma boa dose de diversidade e religiosidade em muitos aspectos da sociedade. Sua economia está em franco desenvolvimento e é tida como uma das mais emergentes do planeta. E de economia emergente, o Brasil entende bem, né? Mas as semelhanças também se aprofundam nos pontos negativos que ambos países compartilham. A criminalidade é o primeiro item a vir à mente. Os cartéis de tráfico mexicano são um problema colossal no segundo maior país latino-americano, assim como as facções são aqui no maior país. Seus políticos também têm fama de corruptos até os ossos. A desigualdade social é latente num país que conta com níveis consideráveis de pobreza. A sorte é que você já sabe que estou falando do México, pois poderia facilmente se confundir com as mazelas que enfrentamos aqui no Brasil. Mesmo assim, diante de todas as adversidades, o México está crescendo de maneira formidável. Sua industrialização é um dos principais fatores desse crescimento, atingindo um ritmo tão impressionante que alguns já a comparam à indústria da China. Será que essa é uma afirmação verdadeira ou puro exagero? E como o Brasil pode aprender com o México? Estados Unidos Mexicanos é o nome oficial do México. É de certa forma curioso e irônico como ele compartilha um nome com seu vizinho, que já tanto tomou do país latino. São como irmãos, só que um deu certo na vida e o outro ainda mora na casa da mãe aos 40 anos. Porém, de certa maneira, o sucesso dos Estados Unidos se deve também ao México. Os dois estados americanos mais ricos da maior economia mundial são a Califórnia e o Texas. Curiosamente, esses dois estados eram do México há menos de 200 anos atrás. Tudo isso se deu na infame Guerra Mexicano-Americana. Antes dela, o Texas já havia comprado sua independência do México, mas ela ainda não estava plenamente consolidada. Após ela, o México perdeu de vez o estado texano, além de parte dos atuais territórios americanos do Colorado, Arizona, Wyoming e Novo México, bem como a totalidade dos atuais estados de Utah, Nevada e Califórnia. Talvez na época, os mexicanos não fizessem ideia da fortuna que perderam. Uma fortuna maior que o PIB de potências globais. Os PIBs de Califórnia e Texas, juntamente com a Flórida, representam cerca de 30% de toda a economia dos Estados Unidos. Eles são líderes em tecnologia, agricultura, serviços financeiros, petróleo e gás natural. E claro, turismo. Imagine o México com esses dois estados. Será que ele seria a superpotência latina? Mas pode ser também que esses estados não fossem tão ricos caso pertencessem ao México. O que nós sabemos e temos absoluta certeza é que o México tem o 15º maior PIB do planeta, apenas algumas posições atrás do Brasil. Sua economia é pra lá de diversificada, com fortes setores de manufatura, serviços e turismo. Seu tratado de livre comércio com Canadá e Estados Unidos, o TMEC, é essencial para o México, haja vista que seus vizinhos norte-americanos são responsáveis por 80% de suas exportações. Com uma população de 128 milhões de habitantes, o mercado consumidor é uma força pujante no país. Mas como já disse, é a indústria que vem sendo seu diferencial hoje, especialmente a automobilística. Não muito tempo atrás, o México se tornou objeto de desejo da indústria automobilística global, chegando a experimentar um forte crescimento no setor. Apenas de 2014 a 2016, mais de 20 bilhões de dólares foram investidos em fábricas mexicanas, encabeçados por grandes empresas como a Toyota. Assim, em meados da década passada, o país se tornou o 4º maior exportador de veículos do mundo, desbancando o Brasil no ano passado e passou a ocupar o 7º lugar no ranking de produção. Assim, 4 em cada 100 veículos no mundo adivinham do México. Marcas como Mercedes-Benz, Audi e BMW não demoraram a chegar no país e inaugurar suas plantas fábricas por lá. Como você pode ver, o país atrai marcas de luxo. Curiosamente, parte da força da indústria automotiva do país se deve à sua proximidade geográfica dos Estados Unidos, o 2º maior mercado de carros do mundo. Além disso, sua vasta rede de acordos de livre comércio, que lhe dão acesso a quase 50 países, também tornou o país um local atraente para os investidores. Um terceiro ponto é o custo de produção, com uma mão de obra barata, de qualidade e eficiente. A Audi chegou a destacar o capital humano do país como um dos fatores primordiais para se fixar lá. O apoio a nível estatal também desempenha um papel importante no segmento, com fortes incentivos fiscais promovendo o desenvolvimento do setor. Mas há um paradoxo no modelo mexicano.
ele é essencialmente exportador. 8 em cada 10 veículos fabricados no país são vendidos ao exterior. Em compensação, ele importa bastante, principalmente dos Estados Unidos. Na década passada, as importações de usados chegaram a representar 75% das vendas de veículos no mercado local. Por trás disso, dizem especialistas, está a falta de acesso ao crédito, problema enfrentado por milhões de mexicanos. No México, cerca de 60% dos carros novos são financiados. No Brasil, por exemplo, esse percentual é de 80%. Essa falta de acesso a crédito pode ser cruel num país que quer consumir, mas muitos cidadãos simplesmente não têm dinheiro para isso. Essa questão recai num outro ponto importante da economia mexicana, que é o altíssimo grau de trabalhadores informais, representando mais de metade da população economicamente ativa. Assim, sendo informal, eles não têm acesso aos melhores serviços financeiros ofertados por bancos com suas volumosas linhas de crédito. O problema chegou a ser tão crítico, emperrando o crescimento do setor automotivo, que a própria Nissan chegou a oferecer opções de financiamento aos informais. A indústria mexicana vem crescendo num ritmo impressionante. E assim, muitos dizem que depois do fenômeno Made in China, está vindo o Made in México. Com acesso a vários oceanos, o México tem uma localização geográfica privilegiada, que vai além de sua fronteira com os Estados Unidos, pois permite o livre transporte de mercadorias por vias marítimas em múltiplas direções. Um prato cheio para muitas empresas com olhos que buscam lucros gordos a custos baixos. Foi assim que a empresa americana de veículos off-road, Hysun, decidiu abrir suas fábricas no país. A Hysun americana, por sua vez, está ligada ao gigante conglomerado chinês de mesmo nome. Dada essa ligação com a multinacional, a Hysun decidiu transferir para o México a fabricação de alguns dos produtos que antes vinham da Ásia. Aparentemente, o país latino é mais atraente que os ultra-tecnológicos e respeitados asiáticos. Assim, a Hysun passou a fabricar do zero veículos SUV no México, enquanto importava alguns poucos componentes da Ásia. Essa medida tem um só objetivo: abastecer o mercado dos Estados Unidos com produtos oriundos do México. O diretor-geral da Hysun, Marco Villarreal, acredita que a tendência de realocação de fábricas de outros mercados para o México crescerá sem parar. Dessa forma, a Hysun se consolidou como uma das grandes empresas que optaram pelo nearshoring, uma expressão inglesa utilizada para se referir à estratégia das empresas de levar a produção para mais próximo dos mercados onde os produtos serão vendidos. Essa é uma tendência oposta ao offshoring, que o mundo cansou de praticar nos últimos 40 anos. O offshoring consiste em levar fábricas para países distantes, em especial a China, para reduzir custos. Assim originou-se o Made in China, que ainda é amplamente utilizado hoje. Com o nearshoring pondo fábricas mais perto dos mercados consumidores, as empresas globais, principalmente asiáticas, têm buscado uma melhor porta de entrada para o maior mercado do mundo, os Estados Unidos. E a chave dessa porta está nas mãos do México. Nas palavras de Carlos Capistrano, economista do Bank of America, a grande maioria das empresas está adicionando novas linhas de produção no México para diversificar sua produção fora da Ásia. Assim, não é de se espantar como a produção industrial no norte e no centro do México cresceu. Empregos nessas regiões são mais facilmente encontrados que antes de 2020 e os salários estão subindo num ritmo maior ao de outros setores e regiões mexicanas. O crescimento da indústria é confirmado pela Associação Mexicana de Parques Industriais Privados. Ela afirma que agora há pouco espaço disponível para alugar nos parques industriais. Segundo dados da entidade sindical, somente no ano passado foi iniciada a construção de 47 novos parques industriais no país. Estimativas apontam que o nearshoring vai gerar aproximadamente 30 bilhões de dólares à economia mexicana em 2023. O Ministério da Economia do país informou recentemente que em 2022 o investimento estrangeiro direto no México cresceu 12% em relação a 2021. Naturalmente, a indústria de automóveis, componentes eletrônicos e autopeças lideram os investimentos estrangeiros. E essa tendência deve continuar, pois há poucos meses a BMW anunciou investimento no país de 870 milhões de dólares, cerca de 4,4 bilhões de reais nos próximos 3 anos. Apenas em 2022, cerca de 70 fábricas do setor automotivo mudaram suas operações para o México. Um fato curioso é que esse avanço industrial também está impulsionando a fabricação de carros e baterias elétricas no país. A Tesla de Elon Musk pretende abrir uma fábrica no México nos próximos anos. Além da proximidade com os Estados Unidos, os acordos de livre comércio, o custo da mão de obra e a guerra comercial entre americanos e chineses também impulsionaram o crescimento da indústria mexicana. Quando o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs tarifas de até 25% sobre as importações da China em 2018, muitas empresas procuraram maneiras de substituir o Made in China pelo Made in México. Por que pagar 25% de impostos para entrar no mercado americano, se elas podem fabricar no México e exportar seus produtos dali sem pagar tarifas? Esse foi o questionamento de muitas empresas estrangeiras
que tinham toda a sua produção concentrada na China. O Acordo de Livre Comércio, TMEC, também facilitou o escoamento de produtos do México para o Canadá e para os Estados Unidos, principalmente quando as cadeias de abastecimento foram interrompidas pela pandemia. Essa quebra da cadeia gerou um aumento gigantesco no custo do transporte marítimo e no tempo de espera para receber os produtos da China. Alan Russell, presidente executivo da Tecma, uma empresa que transferiu a produção de grandes indústrias para o México, disse à BBC que seus clientes não estão mais dispostos a depender das cadeias de suprimentos da China para vender para o mercado americano. Assim como os problemas da China ajudam o México, o mesmo pode ser dito sobre os problemas dos Estados Unidos. Isso porque as empresas que fabricam na superpotência global estão enfrentando escassez de trabalhadores, enquanto no México existe mão de obra abundante e de baixo custo quando comparado ao mercado americano e até ao chinês. De acordo com o estudo da empresa CBRE Research, a procura pela realocação de fábricas no México entre janeiro e setembro do ano passado veio principalmente de China, Estados Unidos, Japão, Alemanha e Coreia do Sul. Curiosamente, o governo mexicano é bem incompetente na hora de fornecer dados completos sobre em que pé anda o nearshoring no país, mas garante que existe uma lista de 400 empresas prontas para se mudar para o México. Mas nem tudo são flores. Tanto para as grandes quanto para as médias empresas, um dos maiores obstáculos para a instalação de fábricas no México é a falta de energia para garantir suas operações. Enquanto o país não garantir serviços básicos às empresas intensas no consumo de energia, os investimentos demorarão mais para se concretizar. Ele tem um sério problema de geração de eletricidade, além de transmissão e distribuição dela. Portanto, o país deve maximizar os investimentos na infraestrutura do setor energético. Em algumas áreas do México, também existem problemas de escassez de água que afetam as comunidades que vivem no entorno dos polos industriais. Outro desafio que pode tornar um grande entrave para o desenvolvimento dos negócios. A questão da criminalidade também aparece como um problema para destravar o potencial de negócios do país. Os cartéis são extremamente poderosos, com um nível de influência que pode assustar. Apesar das desvantagens, muitos investidores e empresários continuam confiantes de que o investimento no México não será uma tendência passageira. Enquanto isso, aqui no Brasil, nossa indústria vai de mal a pior. Nos últimos anos, vimos as empresas saírem e reduzirem suas produções em solo tupiniquim. A Ford é o melhor exemplo das que saíram. Nesse ano de 2023, uma série de montadoras decidiram dar férias coletivas aos seus funcionários e a reduzir massivamente a produção porque não estão dando o retorno esperado. Volkswagen, Hyundai, Mercedes-Benz, General Motors, Fiat, Peugeot e Citroën foram algumas das que suspenderam produção em algum momento desse ano. Enquanto o México cresce, o Brasil desaparece. Até onde sabemos, somos a potência da América Latina. Mas se o resto dos setores mexicanos repetirem os passos da indústria, nossos dias com esse título estão contados. Por que a Disney está quebrando? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. E por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios.